especialmente no campo religioso. E também isto é em parte justo, visto que a educação só pode provir do melhor. Porém sucedeu que, para tornar tal imitação possível, tentou-se impor de fora um processo de assimilação da perfeição, e de forçada evolução, e, com isto uma disciplina de castidade, adaptada somente a temperamentos de exceção e jamais a tipos biológicos muito afastados do supranormal. Ora, cabe então aqui perguntar em que se tornará essa disciplina e quais serão os seus efeitos quando aplicada em tipos imaturos, em tipos evoluídos normais, desprovidos até de uma maturidade inicial, despidos mesmo de um positivo instinto ou germe de superação biológica. O que haverá se tamanha carga se aplicar, artificialmente, quaisquer sejam os motivos invocados, sobre os ombros de semelhante tipo biológico, incapaz de suspeitar no seu íntimo, diga-se o que se disser, sequer existência da vida espiritual. Evidentemente criar-se-á assim um ergástulo em plena vida, gerar-se-á uma opressão própria para gerar tipos aberrantes e as paixões mais baixas. É um grave erro acreditar, como às vezes se acredita, que a virtude atinge os seus limites extremos somente com o seu aspecto negativo de renúncia e que uma tal vontade assim aplicada possa criar o bem. Assim encarada ela se transforma numa fonte de dor inútil e prejudicial. Quanta infelicidade surgirá, se lhe faltar o seu complemento afirmativo criador de conquista e de amor. Infeliz daquele que tenta suicidar-se no plano animal se é incapaz de ressuscitar no plano espiritual. Virtude dessa ordem é prejudicial. Qualquer negação da vida só é lícita em vista de uma afirmação mais elevada. Deus não quer a vontade que disseca e mata, mas a virtude fecunda, que caminha para a vida. Os super-homens, os verdadeiros eleitos são poucos e que sucederá então? Os indivíduos que no monaquismo de todas as religiões se isolam na castidade dos conventos em comunidades monossexuais, serão todos eles seres superiores, capazes de utilizar tal mutilação em vista de uma superação no amor universal? Ou em verdade esse tipo biológico será absolutamente incapaz de atingir, pela própria altura, a essa compensação de ordem superior e então a que distorções, contradições e mentiras será ele obrigado pela própria disciplina que pretendia melhorá-lo? E assim esta, ao invés de elevá-lo, inutilizá-lo-á. A evolução não se força e não se precipita. Impondo um ímpeto evolutivo com esforço desproporcionado ao grau e possibilidades existentes, provoca-se, como reação, a evolução e não a evolução. E então presenciaremos o triste espetáculo de seres destinados somente a mutilar-se e a diminuir-se, a sufocar a vida e a descer, forçados a submeter-se a tristes adaptações e a viver em compensações. Bem diferentemente sucede com o indivíduo biologicamente adaptado, de qualquer modo pelo menos preparado. Então a castidade pode desempenhar a função de obrigá-lo a procurar desafogo em nível superior, uma vez que lhe estejam cerradas as portas de baixo. A paixão sexual representa normalmente no plano animal a manifestação de uma força e a descarga de um impulso, e através do qual a vida se exprime e busca atingir determinados fins. Quando artificialmente é imposto um de que a natural manifestação dessa energia, dá-se com ela como que uma compressão, uma concentração que implica um aumento de potencial, levando o nível de suas manifestações a formas biológicas mais evoluídas. Passa-se o mesmo que em um recipiente que recebe água, a qual é impedida a saída por baixo. O nível tende a subir para sair por cima eis para o que pode servir a castidade, elevar o nível da água, isto é, do potencial nervoso, de maneira a determinar a gênese de manifestações de vida e formas de paixões mais elevadas. Esse é o problema, mas estará a maioria dos indivíduos modernos que praticam esta disciplina, amadurecida para semelhante evolução? Nisto reside a dificuldade. Se o indivíduo não estiver amadurecido, isto é, apto a subir, poderemos verificar, ao invés de um aumento de pressão que eleva,
um aumento que oprime e comprime, tendendo, não a se escapar por cima, mas a romper impetuosamente por baixo. Assim se vê como é difícil o uso sábio de tais virtudes. Quando o indivíduo atinge, por evolução, a uma nova criação e conquista, ele se depara logo com uma bifurcação, ou seja, com a possibilidade de encontrar-se de um lado com o são e, de outro, com o reverso patológico. Arrisca-se assim a descer, ao contrário de subir, a criar o vício em lugar da virtude, a contrair a vida, em vez de expandi-la para Deus. A cada indivíduo é aplicada a lei do respectivo plano evolutivo e a regra à altura de sua compressão. Para os não chamados, que constituem a imensa maioria, já é muito que possam seguir o amor carnal disciplinado no matrimônio e nobilitado pela família. Abordemos agora um outro aspecto da questão. Esta diz respeito à conduta do evoluído, para o qual a castidade terá um significado, quando posto em contato com a massa dos involuídos, cuja psicologia é bem diversa. Aqui, no plano animal do amor sexual, encontramos-nos em pleno regime de luta e rivalidade. O princípio vital anseia por individualizar-se na carne. Mas existe a concorrência, pela qual todo indivíduo desejaria inteiramente a expansão criadora para si, sobrepujando os demais, de modo que, se uma única espécie, por ser melhor dotada, pudesse vencer, logo invadiria tudo, suplantando os outros. Ciúme e domínio fazem parte do amor animal. O conceito da virtude, na prática, ressente-se de tais instintos. O involuído pode, por isto, facilitar as limitações terrenas do evoluído, porque estas significam um rival de menos, em vantagem da própria satisfação e expansão vital. O involuído pode estimar o evoluído porque este, vivendo em um outro plano de vida, não pode ser o seu natural inimigo. É verdade que, no consenso coletivo de veneração pelos seres superiores, que vivem de sacrifício, existe no instinto das massas também algo de origem diversa, que é uma intuição instintiva do seu valor e da sua função biológica. Mas isto não impede que o senso utilitário leve em apreciação a ausência do rival. E não se tem nunca motivo de odiar senão o rival. O nosso mundo está mais apto a compreender, no santo, o lado negativo da renúncia à terra e é levado quase a compensá-lo por isto, dado que lhe é útil, com louvores pela sua virtude. Tal exaltação residiria no universal do utilis da vida, como uma compensação que o homem dá a quem não o molesta na qualidade de antagonista e lhe poupa um pouco do árduo trabalho de lutar. O místico é sempre um inimigo a menos e por isto, é inofensivo. Um inconsciente cálculo utilitário preside a todos os juízos humanos, assim quem é da terra, está predisposto a um tributo de consolação que pouco custa, e que por conseguinte é um bom negócio, dado o baixo preço que lhe paga pelo que parece a outra em pesada renúncia. Mas o santo se compensa com algo bem diverso. No egoísmo, porém, o involuído sente-se então em pleno direito de exigir virtude no evoluído, isto é, qualquer forma de sacrifício que lhe limite a expansão vital do plano humano-animal e procura sempre enxotá-lo fora deste, porque é nesse que se encontram os seus tesouros, dos quais é cioso. Assim é que, enquanto o santo vive, o indivíduo normal suspeito de orgulho e de qualquer afirmação, só se decidindo a render-lhe pleno tributo de honra quando morre, porque só o morto torna seguro de que não haja mais um rival na terra. Como se vê, tudo se baseia em um mal-entendido derivado do ponto de vista do involuído, inteiramente diverso do evoluído. O primeiro acredita que este último se sacrifique por ele, em sua vantagem, e esta é uma das primeiras condições para que ele o aprove, pois que lhe serve o egoísmo pragmático, não vai além. Porém um altruísmo absoluto, todo ele absurdo num universo que é egocêntrico em Deus e é quem o desfruta, é um desperdício antivital, é um absurdo num universo que é egocêntrico em Deus e em tudo o que se assemelha a esse princípio. O santo, mesmo quando se torna um mártir, não renuncia de modo nenhum ao próprio eu, não o desperdiça,
Mas é no próprio eu cada vez maior, que ele compreende e abraça fraternalmente homens e criaturas. O santo vive em um outro plano biológico, sob leis que o normal não compreende, e, se cede muitas coisas a este, é porque delas não tem mais precisão. Isto mostra como nas concepções dos ideais existe na Terra, por utilitarismo egoísta, uma certa percentagem de inclinamento, até o ponto de considerar instintivamente a virtude no próximo como meio de sufocar-lhes as manifestações vitais no plano humano e animal. Após haver considerado a função evolutiva da castidade e a psicologia com que o homem comum a julga no evoluído, segundo o seu ponto de vista terreno, abordemos agora, para concluir, um aspecto que a evolução do fenômeno sexual pode assumir em indivíduos em processo de maturação mística. Vimos já as relações entre sexualidade e misticismo. O momento de mais intensa manifestação da vida do místico está no êxtase. Trata-se de um arrebatamento, de um particular estado que é afim com o transe mediúnico, mas do qual se distingue nitidamente, porque o grande transe dos médiuns é inconsciente e passivo, enquanto que o rápido transe dos sensitivos deixa intacta a personalidade e desperta a consciência. Isto deriva em parte do conteúdo teológico e transcendental divino que o transe do místico pode assumir no êxtase. Ora, no momento culminante do êxtase místico, pode verificar-se o fenômeno do ângulo místico, que parece relacionar-se ao fenômeno sexual. Já observamos o significado profundo do amor e as fortes razões pelas quais ele é alegria. A ciência nos diz que o ângulo místico é um fato pseudo-anginoso cardíaco, um espasmo das artérias coronárias como sucede nos casos patológicos de angina pectoris luética ou arteriosclerótica. Ele não difere dos outros espasmos fisiológicos que se acompanham de prazer como orgasmo sexual, senão pelo móvel e pela sede anatômica. Em um temperamento espasmofílico, em caso de libido insatisfeita, pode-se sensibilizar o plexo simpático cardíaco por hormônios genitais espasmogênicos, que em tal caso agem como excitantes sobre os nervos e fibras cardíacas. Tudo, pois, é devido à projeção de tais hormônios no mecanismo cardíaco. É um fato, pois, natural, ainda que supranormal. Fato debuxado alegoricamente pela Kundalini Yoga hindu, em que a serpente Kundalini libido se desperta e, do períneo, ascende sublimando-se através dos diversos chakras, gânglios do simpático, centros nervosos medulares, que se sensibilizam até alcançar o supremo chakra no cérebro. Ora, se a ascensão do fogo Kundalini e o ângulo místico se explicam fisiologicamente, a intuição, a fé e a experiência mística nos dizem que em tal fenômeno concorreram também certos elementos de caráter transcendental, embora esses escapem à perquisição da ciência. Esses especiais estados orgânicos e nervosos estão conexos a particulares estados psíquicos, em que sentimos a presença espiritual de correntes de pensamento e de afetividade, as quais admitimos que sejam provenientes de seres extraterrenos com os quais, em tais sublimes momentos, o místico conseguiria por si sintonia e, por conseguinte, em condições de ressonância e comunicações espirituais. Assim o fenômeno do amor se nos apresenta com um aspecto bem diverso do sexual, alcançando os mais excelsos estados espirituais. Eis que transformações orgânicas e nervosas podem se unir à evolução da sexualidade, que alturas pode a vida alcançar, enquanto no interior plano animal ela parece mutilar-se na castidade. Então, enquanto tudo emudece no plano passional humano, acende-se no plano espiritual, a ardência de um amor diverso, sublime, agindo em formas diferentes, em mais altos níveis de vida. E assim o fenômeno orgânico parece que se torna amortecido pelo fenômeno místico que o espírito domine tudo. E então também aquilo que, visto pela fase biológica atual, pode parecer anormal e patológico, observado de uma fase de evolução mais elevada,
pode parecer uma tentativa de estabilização e fixação nas formas da vida humana, um novo tipo de amor supersexual, ativo somente em seu nível e não mais naquele humano animal do presente. O lançamento de hormônios do mecanismo cardíaco não seria, assim, um desvio patológico, mas apenas um meio e repercussão no plano orgânico, paralelamente à transformação do fenômeno do amor, por evolução. Eis qual pode ser, em alguns casos, a justificação e o significado biológico da castidade. Do contraste entre o psicologia normal e a do evoluído, vimos de quanta incompreensão é circundada a laboriosa ascensão biológica do místico, que, vivendo em um plano diverso, defronta-se com leis de vida diferentes. É assim uma renúncia que para a maioria não é adequada e se imposta por força, pode ser prejudicial. No homem superior constitui a primeira condição para o saciamento de paixões mais elevadas e para a manifestação de um amor divino, mais amplo e poderoso. Conclusão. Detenhamo-nos ainda um pouco antes de deixar este volume, ao fim desta sétima etapa, e primeira da terceira trilogia. Este novo trajeto também está cumprido. Assisto a este meu caminhar fatal que calma e constantemente avança em direção à meta proposta quando antes se escolheu espontaneamente e se decidiu livremente. O caminho é depois fatal. Mais como espectador do que como ator observo esse desenvolvimento de forças que, uma vez postas em ação, querem, como que possuídas de uma vontade própria alcançar a meta prefixada. E a maturação continua em mim, nos escritos, no mundo. Já por estas três vias o meu olhar, do caminho percorrido, projeta-se para sua continuação. É a ânsia de subir e a cada etapa a alma se lança para diante em direção à seguinte, escruta o horizonte de amanhã, ávida de explorar ainda o ignoto, que esta sua apocalíptica aventura no infinito sempre lhe reserva. O corpo segue a sua trajetória em descida, o espírito segue a sua marcha em subida. Neste ascender e cada vez mais uma juvenil alegria de viver, que o envelhecimento de um invólucro físico perturba cada vez menos, porque a distinção e o destaque entre os dois acentuam-se cada vez mais. Pelas vias da ascensão espiritual a independência do corpo se faz sempre mais acentuada do seu invólucro, de sua morte. Os sentidos físicos se embutam. Estas portas da alma abertas ao mundo da matéria se atravancam de detritos que obstruem a rápida passagem das vibrações. Os sentidos intensivos, porém, mais aguçados, estremecem de todo lado da prisão corpórea, produzem novas passagens nos muros deste se lançam ávidos para outros mundos que começam a provar uma das minhas maiores alegrias, confesso, esta em repousar do duro labor de viver na matéria e entrar em comunicação com o mundo do espírito, sentir infinito, auscultar em nosso contingente, tão vivida e próxima, real e tangível, a imanência de Deus, tão distante para nós na sua transcendência, e então mirar fascinado esse universo tão saturado de pensamento, a fim de que eu ouça alguma coisa de tudo que ele diz e que sabe o que eu não sei, a fim de que me ensine a resolver tantos problemas que ele resolve a cada momento por vias que eu não sei compreender. Então não posso deixar de ouvir a voz tonitruante de Deus, que fala da profundeza de todas as coisas. E então vejo que todos os seres têm a face voltada para Deus e que quem a volta ao contrário, morre. E assim desperto e ressurjo em uma consciência maior, em uma vida que é eterna. É uma lenta ressurreição, viva e sensória, mas em outra parte, mais distante, quem o sabe onde e como, no infinito. É como que um abrir-se da alma para novas realidades inexploradas. Ela, com outros olhos, fixa estupefata as novas maravilhas e por elas é arrebatada, porque em sua nova audição ouve cantar o divino, música indefinida, feita de silêncio. Assim de fadiga em fadiga, mas de alegria em alegria continua a sua marcha que não pode ser contida. Neste novo trajeto, que vai da Páscoa de 1945, fim do volume precedente,
A Páscoa de 1950, fim do atual, a minha experimentação evangélica me demonstrou cada vez mais, no laboratório da minha vida, em que analiso os fenômenos espirituais e aplico experimentalmente as teorias expostas, a verdade da doutrina do Cristo, tida por loucura pela maior parte do mundo. Verifiquei que quando a inversão evangélica dos valores é realmente aplicada, então funciona a economia do evoluído, a providência, como descrito no terceiro volume da segunda trilogia, isto é, funciona até em nosso contingente esta nova técnica que nós, porque não a compreendemos, chamamos milagre. Neste período, desde que terminei o referido volume A Nova Civilização do Terceiro Milênio, submeti os princípios aí afirmados a controle experimental, obtendo resultados plenamente satisfatórios que me encorajaram crescentemente na difícil via de aplicação integral do Evangelho. Em uma estrada que humanamente parece desastrosa, o prodígio da salvação se deu regularmente no momento mais oportuno. Jamais poderei desmentir esta confirmação experimental por mim obtida, até hoje, na realidade do contingente. Em face de tais provas o meu mais precioso e agudo espírito de observação e de autocrítica, que me é tão necessário para controle lado a lado a fé mais ardente, teve que se render. O risco do momento, como a todos, também a mim pareceu muito grave, às vezes terrificante. Mas a coragem conferida pela fé apaixonada em Cristo desfez todas as barreiras que, uma vez afrontadas, esbarrondaram-se. Cristo, com o qual eu me encontro sempre em contato, salvou-me a todo instante. Tudo quanto foi afirmado no mencionado volume, é, pois, realmente verídico e o tempo nada mais fez do que confirmar. Cada vez se torna mais verdadeiro tudo quanto pretendi explicar analítica e racionalmente sobre a técnica de tais salvações, a fim de que outros pudessem experimentá-los. Os princípios do Evangelho são leis biológicas de planos mais elevados de existência. Essas leis são realmente atuantes quando nós as pomos em funcionamento pela aplicação. De outra forma, não sendo aplicadas ou sendo mal aplicadas, como sucede no mundo, é natural que elas permaneçam no campo do tópico. E compreensível que todo o mecanismo de forças, para por si em movimento, tenha que ser tocado nos pontos motores, a fim de que funcione. É lógico que nas mãos do involuído ignorante isto não possa suceder. Fortalecido pelos resultados experimentais por mim obtidos, não somente no campo moral, mas também no psicológico, quis expor nesses volumes estas novas realidades para que o leitor as descobrisse depois a seu modo, de si por si, como eu as descobri de mim e por mim. Descoberta esta que, se feita em larga escala, poderia revolucionar o mundo. Guiar o homem em larga escala, poderia revolucionar o mundo. Guiar o homem para elas creio que seja a maior contribuição que se possa dar para a ascensão, em demanda da nova civilização do espírito. São descobertas práticas, porque de resultados úteis, uma vez que facilitam o convívio humano, isto é, a coletivização da vida, que é a sua atual tendência. São úteis também no sentido de que elas não fazem apelo senão ao natural desejo humano de um proveito. Trata-se daquelas ideias-mães, extremamente genéticas, porque representam uma centelha criadora da grandeza do pensamento. Elas têm o poder de gerar uma nova civilização, porque já estão escritas no livro da vida e fazem parte do divino plano da sua ascensão. Eu quis fixar as profundezas para lê-las e ensinar os outros a lê-las por si mesmos nas profundezas. Como estas verdades se revelaram a mim porque busquei, podem revelar-se a todos os demais que queiram realmente buscá-las. Cada volume representa para mim um dado trajeto psicológico no caminho de minha vida. Este último, que se completa em 1950, teve, ademais, por seu particular conteúdo, também esta característica, que o meu pensamento quis aproximar-se dos problemas do espírito pela via de uma diversa experimentação de caráter abstrato, especulativo,
resultante das conclusões de processos lógicos da mais moderna física e matemática. Essas conclusões, aceitas pela ciência, forneceram-me uma base sólida, um elevado ponto de referência e de partida sobre o qual se pudessem construir as teorias do espírito que depois se encontram no Evangelho. Com alegria constatamos que mesmo a ciência, antes materialista, está despertando e se prepara para fornecer uma séria contribuição à nova civilização do espírito. Esta nova ciência me impressionou e nela vi a nossa melhor aliada. Os próprios cientistas que a divulgaram não puderam compreender a importância do grito que eles, imersos nos cálculos, deixaram escapar, como também não atinaram ainda com as suas consequências no campo espiritual. O mundo não compreendeu esses grandes sintomas que nos dizem que o caminho da vida está mudado de direção, mudança pela qual as mentalidades de vanguarda são levadas a dirigir-se da matéria para o espírito. Assim, com o volume Problemas do Futuro, desenvolvemos e aprofundamos a parte abstrata e científica de A Grande Síntese, como no precedente a ele o fizemos no que tange a parte prática e humana. Desta maneira, aquele pensamento que poderia parecer não ortodoxo, esclareceu-se e tornou-se sempre melhor demonstrado como científico e racionalmente corresponde à realidade dos fatos. Destes novos volumes, a grande síntese sai sempre mais reforçada. Eu mesmo, penetrando-lhe cada vez mais o pensamento em profundidade, encontro novas provas na vida e confirmações por todos os lados, quer experimentando no campo moral, quer aprofundando-me no campo científico. Compreendo assim o que antes havia intuitivamente escrito, mas que não havia racionalmente compreendido. Se o volume A Nova Civilização do Terceiro Milênio confirmou a grande síntese, no plano moral e social, os volumes Problemas do Futuro e Ascensões Humanas a confirmam no plano psicológico e científico. Podemos assim agora dizer, no fim deste novo volume, que foram aplicadas as palavras de A Grande Síntese, capítulo Li. A minha meta é a compreensão de uma lei mais elevada, de amor e colaboração, que a todos vos une num grande organismo animado por uma nova consciência universal e unitária. Não se trata, fundamentalmente, de uma sabedoria nova, pois apenas repito a boa nova que já foi trazida há milênios aos homens de boa vontade. Repeti-la-ei toda idêntica na substância, mais ampliada para se ajustar ao campo mais vasto de vossa mente mais amadurecida, a fim de que finalmente vos abale, vos ilumine, vos salve. Eis o meu objetivo, a palavra eterna, alimentação que satisfaz, a solução de todos os problemas. E chegarei ao Evangelho de Cristo pelas veredas da ciência, isto é, chegarei ao Evangelho pelas mesmas sendas do materialismo para fundir os dois pretensos inimigos, ciência e fé, para vos demonstrar não existir caminho que ao Evangelho não conduza, para impô-lo a todos os seres racionais, tornando obrigatório, como é todo processo lógico. Ele é a nova lei super-humana, a superação biológica que a evolução da humanidade impõe neste momento histórico, em que está para surgir a civilização nova do terceiro milênio. Soa a hora em que estes conceitos, olvidados e incompreendidos, pregados e não vividos, explodem, pelo seu próprio poder, no momento decisivo da hora do mundo, fora do âmbito fechado das religiões, na vida onde o interesse luta, a dor sangra, a paixão dementa. Os presentes volumes continuam a confirmar essa promessa que eu havia registrado e que não havia avaliado, ignorando que ela pudesse ter conduzido aos desenvolvimentos atuais. Depois de uma semelhante acumulação contínua de confirmações, é evidente que se torna sempre mais absurdo renegar esta grande síntese, cuja verdade desde há tantos anos estou controlando a cada instante na vida cotidiana do mundo físico e espiritual e que, cada experiência da vida confirma no plano prático, como moral, lógico e científico. Jamais logrei encontrar, na mais desapredada crítica, um fato sequer que desminta esse livro. Quanto mais procuro os pontos fracos,
tanto mais ele se fortalece. A grande síntese fez-me compreender tudo, deu-me forças para superar muitas provas, sustentou-me na dor, inculcou-me esperança e fé, iluminou minha mente e aqueceu meu coração. Centenas de cartas, repletas de gratidão, chegam-me de todas as partes do mundo, repetindo-me essas mesmas afirmações. Não se podem negar tais fatos. A minha vida, assim como a vida de muitos outros, é um deserto de espinhos e agora possui oásis floridos, refúgios de paz. Pervagamos por tantos problemas, todos se orientam e encontram a sua solução em Cristo, que é a luz da grande síntese, e para o qual esta está sempre apontada, em ascensão. Uma outra prova da verdade vem-me da sua automática divulgação no mundo, com a minha quase nenhuma disponibilidade de meios. Ademais, sem nenhum plano de preparação cultural científica, tenho em mãos um organismo conceitual, que progrediu compacto até hoje, já ao 10º volume, que se encontra no nascedouro, em seguida este. Tenho a sensação de uma coisa que quer avançar quase que por vontade própria, porque o destino assim o quer, porque ela está engastada como força em um sistema de forças que se encontra em pleno desenvolvimento e que por conseguinte deve fatalmente caminhar para a meta proposta. Então tudo parece caminhar por si mesmo, tudo tende automaticamente ao êxito. Conheço por experiência uma outra ordem e coisas que, por mais queridas e estudadas que sejam, procuradas e impelidas, não conseguem atingir o objetivo e, por mais que se faça com todo o empenho, irresistivelmente tendem a emergir em um mar de obstáculos. Se a grande síntese parece querer avançar por si mesma, devo supor que a força que a mantém não esteja em nada mais que no fato de que ela é segundo a lei e não contra esta, isto é, esta conforme a verdade e não em erro. Tenho a sensação como que de uma maturação do momento histórico, que fez com que ele esteja faminto de soluções universais e apto a compreendê-las e, por isso, eu me encontro na posição de ter sido inconscientemente o intérprete de uma necessidade da mente moderna e de ter oferecido, sem querer e saber, precisamente o alimento necessário à vida e por ela exigido. O que foi que falou em mim, tão experiente de tudo isto, e como pude sentir a forma mental da hora histórica? Não há processo lógico que possa dizer porque hoje domina uma corrente de ideias e amanhã uma outra, e qual seja a corrente que vá dominar. Isto obedece a razões profundas, só conhecidas do pensamento que guia a vida. Ninguém sabe porque hoje se pensa de modo diverso de ontem e ninguém poderá saber como se pensará amanhã. Cada tempo tem a sua linguagem. O pensamento dos vários períodos históricos parece assim funcionar no subconsciente coletivo e o homem parece sofrer mais do que provoca os resultados. Há certamente na vida um outro pensamento situado algures, mas não na consciência humana, que dele nada conhece. Há um desenvolvimento automático e fatal no pensamento coletivo, com seus períodos, formas e leis, de que o homem, que o cumpre, não se dá conta e cujos resultados ele aceita. Há uma maturação que não está na vontade humana determinar e guiar. A compreensão destes escritos tendentes à ritualidade, demonstra uma mudança da forma mental. É um sintoma da real aproximação do novo modo de conceber a vida, na nova civilização do espírito. Isto sucede em meio ao desfazimento dos valores da atual civilização da matéria. Nesta, todos os princípios foram falseados e, por isso, cada vez mais estão perdendo as suas significações precisas. A força de mentir a respeito de tudo para daí extrair vantagens na luta pela vida, a avalanche dos valores falsos postos em circulação em todos os campos está poluindo a atmosfera de todos. As ideias mais santas são aproveitadas para camuflar os seus baixos valores. A delinquência e o vício apresentam os seus mártires, arvorados em vítimas do ideal. Tudo se adota apenas com um objetivo utilitário de aproveitamento. Estes escritos correspondem à necessidade vital da reposição dos mais altos,
que nem versão verificada passaram a situar-se no fundo. Entre tantas cisões e partidos, mentiras e interesses, a palavra imparcial e universal, sincera e desinteressada, reconstrutora de valores elevados, conexa a verdade eterna, ainda que pareça fora da psicologia do tempo, justamente porque cada vez mais rara, torna-se sempre mais procurada. Quanto mais se difunde a injustiça, mais se tem fome de justiça, tanto mais o ódio campeia, mais se tem sede de amor. Quanto mais a malvadez nos atormenta, tanto mais se valoriza a bondade. Especialmente os jovens, que ainda devem viver uma vida na terra e, mais do que todos os outros, têm necessidade de um amanhã, sentem-se asfixiados pelo vácuo resultante mais pela destruição moral do que pela material e econômica, da última guerra, e assim procuram reconstruir a alma devastada. Eis aqui um alimento de verdades eternas que nenhuma derrocada humana poderá destruir. É verdade que estes escritos, pela sua imparcialidade, podem ser olhados com desconfiança por quantos não se veem por eles particularmente representados, dado que esses se encontram encerrados nos castelos das próprias verdades particulares. Quem não representa nenhum grupo humano, não sendo expoente de nenhum interesse, não é mantido impelido por ninguém e deve progredir sem auxílios terrenos. Está só. Mas somente assim pode-se alcançar uma verdade universal com a que requerem as grandes unificações sociais do nosso tempo, as quais não se pode atingir por meio de extensões imperialistas de centros particulares. Esta só. Mas justamente por isso tu pode dizer a verdade de todos e não apenas a do grupo, da classe social ou do partido ao qual se encontre exclusivamente ligado. Está só. Desta forma, ele pode, melhor do que um conjunto de homens, representar a vida, as suas leis, traduzir-lhe a voz, ter para sua sustentação e defesa, mais que as forças de um grupo humano, as mais poderosas da evolução. Em nosso caso, tudo o que parece produto da inspiração de uma inteligência não humana deve também difundir-se por forças e meios que não são os dos homens. Estranho método de conceber e de operar. E no entanto, é aquele que vemos em plena ação. Estranho, porque está nos antípodes do método adotado pelo mundo. Este age de fora, reputa de primeira necessidade a publicidade e os meios econômicos, operando por vias exteriores, sensórias, superficiais. Aqui, inversamente, se age de dentro por vias interiores, de modo que publicidade e dinheiro de nada servem. E o método de Cristo. Tudo que vem de Cristo parece estar impresso nesse método, que repudia os meios humanos. Mas por que, poder-se objetar, sente-se justamente hoje a necessidade de uma demonstração racional do Evangelho, como o que aqui se oferece, isto é, a necessidade de um diverso método de divulgação, quando Cristo, ao seu tempo, não sentiu necessidade de recorrer a ele. Ele com isto nos demonstrou que para conquistar o mundo não há nenhuma necessidade de demonstração racional. O mundo de hoje, porém, não é o mundo de então e esse novo meio é agora adotado porque possui na atualidade maior eficiência. Se o Evangelho é hoje assim apresentado, idêntico na substância mas diferente nas palavras, é para que permaneça vivo na alma moderna, transformada por evolução. E isto é uma concessão à forma mental dos nossos tempos. Assim, oferecido esta o alimento espiritual na forma que ela exige, não terá ela mais o direito de recusá-lo. É uma concessão que implica uma grande responsabilidade para o mundo, porque se ele não quiser aceitar o Evangelho racionalmente demonstrado, não poderá valer-se de pretexto que mascare a sua má vontade. A vida abre hoje à humanidade as portas de uma nova grande civilização. As tremendas consequências de uma recusa, que já não pode ser senão conscientemente querida, terão que fatalmente ser sofridas. O produto oferecido por estes escritos é global, unitário, como é o desenvolvimento sempre orientado para o mesmo centro. Unitário, porque os mais variados problemas,
dispares e distantes permanecem ligados por esta constante centralização, que os funde em uma única lei. Tudo aqui é regido por um universal senso unitário, pelo qual toda particularidade é sempre reconduzida ao mesmo centro. Unitário também porque se oferecem juntamente prática e teoria, o princípio e experimentação, sendo a lei exposta, vivida por quem a expõe, uma vez que todo verdadeiro filósofo deve crer na própria filosofia e vivê-la. Aqui, pensar e escrever significam viver. E assim como para o autor, também para o leitor a palavra deve possuir um mesmo significado de vida, e não pode ser compreendida, se não transformada em vida. Ler sem viver significa poder compreender bem pouco. Isto porque a compreensão é dada pela confirmação exterior da experiência interior da voz da vida, que deve dizer ao leitor no seu íntimo: sim, é verdadeiro. Estes livros requerem, pois, esse novo modo de ler que não é comum. Ler para compreender não significa aqui apenas uma penetração do pensamento, um árido processo racional, como é hábito no mundo cultural, mas significa compenetrar-se desde as profundezas, assimilar e viver os conceitos, fazer deles a própria vida, para desenvolverem-se uma maturação biológica, a mesma que eles produziam em quem os escreveu. A dialética, as investigações, a potência de argumentação lógica e polêmica, pertencem a outros planos. Aqui a luta, no sentido humano de supremacia ainda que intelectual, é destituída de senso. O grau de evolução do indivíduo revela-se rapidamente pelo método. O involuído polemiza, o evoluído organiza. O primeiro é levado a afirmar-se dominando, o segundo construindo. Um é particular, egocêntrico, separatista, o outro é universal, harmônico, altruísta. O primeiro compreende apenas pequenas verdades parciais, em função de si mesmo, o outro abarca verdades universais, em função de todos. O primeiro é exclusivista e não admite senão as próprias verdades, declarando falsas todas as outras. O segundo sente a possibilidade de uma infinidade de outras verdades, todas verdadeiras no universal, quais aspectos do absoluto. O evoluído pode compreender o involuído. Este pode agredir aquele, mas não o compreende. A dialética é corrosiva, divide e não convence. A fé e o amor, a bondade e o exemplo convencem. Mais do que com a razão e a discussão, a verdade se conquista com o impulso da mente e do coração. Semelhante conquista é sobretudo um abandono em Deus. Assim como nós não criamos a vida, mas se a vivemos é porque a vida vive em nós. Assim também se nós compreendemos não é porque nós tenhamos criado e descoberto a verdade, mas é porque a verdade entrou em nós. Chegamos assim ao termo deste novo labor. Eis uma nova série de experiências morais e materiais, vividas e realizadas nas vicissitudes cotidianas, alinhadas ao longo do caminho da vida. Elas formam uma nova série de conceitos expostos neste volume. Pode-se agora frear este pensamento. No passado, cada ponto de chegada precedentemente atingido, tornava-se para mim um ponto de partida para novos empreendimentos. Diz-se muita coisa e no entanto nada se diz. É verdade que o passado se distancia cada vez mais, mas o futuro permanece no infinito. Olho, com uma sensação de temor, esse vertiginoso infinito que nos espera a todos. Como não se pode frear a vida, para a qual existe sempre um amanhã, como não se pode frear uma maturação biológica, assim também não se poderá frear esse pensamento que em mim continuamente nasce. E ele continuará a nascer assim como a vida continuará sempre a nascer em mim e em todos. Sinto a atmosfera do meu aposento carregada de vibrações conceituais, ali já impressas de maneira imponderável, não perceptível senão aos sentidos da alma. E esta, depois de ter feito suas essas vibrações, assimilando-as ao próprio sistema de forças, deve transmiti-las ao cérebro para que as registre em forma racional e analítica,
depois as configure em palavras e, por fim, por meio da mão comandada pelo cérebro e sistema nervoso periférico, materialize-as em forma escrita. Eis o meu trabalho. Assim este pensamento continuará a desenvolver-se em novos volumes, carreando-me para novos horizontes, na direção em que sou impelido, isto é, desenvolvendo cada vez mais o processo de sublimação, que é o conteúdo desta terceira trilogia. Esta sublimação opera o que pode parecer também uma estranha transformação da personalidade. Antes de tudo transformou-se em mim um método de registro conceitual e é natural que o progresso evolutivo conduza a essas transformações. Enquanto que nos meus primeiros escritos como mensagens espirituais e a grande síntese, tratava-se de recepção direta, por via inspiratória, de uma fonte de pensamento da qual eu era puro instrumento ainda que em plena consciência, isto é, tratava-se do registro de um pensamento já formulado, que eu simplesmente recebia, não era mediunidade ou ultrafania passiva em transe. Agora, progredindo, tendo-me assenhoreado da técnica do método da intuição, a recepção sucede não apenas como simples recepção, mas pela livre observação da substância das coisas, pela leitura do pensamento diretor dos fenômenos, por visão direta, com uma nova capacidade visual interior, dos conceitos que presidem ao funcionamento orgânico do todo. É assim que os quadros dos últimos volumes se apresentam, não em forma inspirativa, mas como visões em que simplesmente descrevo as minhas observações hipersensórias. Assim se explica a substituição da linguagem dos meus primeiros escritos, que não era minha, mas de natureza transcendental, por uma linguagem racional e normal. Assim poderá parecer que a segunda parte, mais recente, da minha produção, não passe de uma explicação racional da primeira. Não. Nenhum dos meus escritos é a produção minha pessoal ou criação da minha mente. Apenas se dilatou e aperfeiçoou a via da minha percepção. Se antes eu era instrumento, agora sou espectador quando muito observador, mas jamais criador da minha obra, que é de Deus e somente de Deus. Mas a sublimação opera no meu caso também uma outra transformação. Efetivamente devo atravessar, com a minha sensação, a grande revolução biológica representada pela demolição do próprio eu como unidade egocêntrica. O altruísmo e o sacrifício de si mesmo, além da lei de vida, em plano moral, o é também no biológico. A vida é uma transformação e querer paralisá-la em uma existência separada, encerrando-se no próprio egoísmo conservador, ao invés de abrir-se em um altruísmo inovador, isolar-se na corrente. O ser acarreta a punição com estilamento até a extinção. A vida é feita de tal maneira que enquanto tende egoisticamente a conservar-se, compensa essa tendência com a oposta, pela qual ela se empobrece ao desejar conservar-se e se enriquece ao dar-se. O egoísmo mata, o altruísmo é genético. O Evangelho diz que quem quiser salvar a sua vida, perdê-la a quem tiver perdido a sua vida. Por causa do Evangelho que é amor, a encontrará. A vida, fonte de tudo, nega-se a quem se nega a ela, entrega-se a quem se lhe entrega. Ela é uma troca. Tudo isto nos é dito pela célula que nos mostra que a vida que dura é impessoal. Isto nos revela uma grande lei do ser que nos diz que para sobreviver é necessário não isolar-se com o fito de conservar-se, mas perder-se lançando-se na grande corrente da vida. E necessário assim, desindividualizar-se, despersonalizar-se. Como sucede no amor que se dá. Quem se coloca como centro, separa-se e morre. Poderemos, pois tanto mais usufruir da vida, quanto menos pensarmos em nós mesmos. Sendo o universo construído em esquema de um único tipo, encontramos essa lei verdadeira, quer no reprodução como no amor evangélico pelo próximo. Em ambos os casos a vida se recusará a nós, se nós nos recusarmos a ela e não revivermos, quer no primeiro como carne, quer no segundo como espírito. Em biologia é o não indivíduo que permanece e não o isolado. O amor é a voz da vida total, que exige altruísmo para substituir em um eu mais vasto,
do qual o ser vivente é uma célula e a sua vida a um momento, de modo que, como indivíduo separado, como eu isolado o ser parece mais uma negação, um limite à vida toda, que é eterna e universal. Eis o conteúdo da sublimação. A um certo grau de evolução eu se despersonaliza e se funde na humanidade. É na imensa dilatação de si mesmo em todos, um egoísmo que se torna tão amplo, que abarca todos. Parece que se perde, mas na verdade conquista-se uma vida maior, que é dada pelo eu impessoal, o qual não pode perecer. Não se concebe mais. O eu agressivo, que combate para vencer e esmagar, porque os outros se tornaram ele mesmo. Só se conceberá inversamente o eu que ama, luta e sofre para ajudar os outros, porque ele se tornou eles mesmos. Então o eu separado morre, desaparece e passa-se a sentir como própria dor, a responsabilidade e o dever de ascensão do mundo. É inútil rebelar-se contra essa lei de vida, que em um dado ponto do nosso caminho nos prende, como os jovens são presos pelo amor. E a vida que assim quer. Tudo é biologicamente ilógico. Então a existência só pode ser missão. Gubbio, Páscoa de 1950. Fim.